Salmo 103, versículo 1 diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a tua vida, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá mais daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te rendemos graças, bendizemos o teu nome, porque grande é o teu amor para conosco. Por isso, mais uma vez, estamos aqui reunidos para bendizê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Ai de nós, se não fosse a sua vida nas nossas vidas. Ai de nós, se não fosse a sua graça, favor sem merecimento, manifestando todos os dias sobre as nossas vidas. Ai de nós, se não fossem as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã sobre cada um dos teus filhos. Por isso estamos aqui mais uma vez, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, semana passada nós falamos aqui sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Gratidão foi o tema da mensagem. O tema da mensagem dessa noite é ação de graças. Como eu falei, tem tudo a ver com gratidão. Lá em Lucas, no capítulo 17, a Bíblia fala a história de 10 homens, 10 leprosos que foram curados. Diz a Bíblia que Jesus estava passando pela cidade, de repente 10 homens leprosos viram Jesus e de longe gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E diz a Bíblia que Jesus deu uma palavra de ordem para eles: vá até o sacerdote e mostra para eles e leve a oferta que vai confirmar que vocês foram curados. E quando você lê lá no livro de Levítico, no capítulo 14, você vai encontrar registrado a lei sobre aquelas pessoas que foram curadas de lepra. Elas não poderiam
se aproximar das pessoas. Elas tinham que, depois de curadas, elas tinham que pegar uma oferta, que era basicamente alguns pequenos animais, pombas, rolas, levarem até o sacerdote, e o sacerdote iria fazer um autoexame ali, naquele ex-leproso, e depois de fazer essa perícia médica sacerdotal, o sacerdote pegava uma daquelas rolinhas, matava aquela rolinha e aspergia o sangue sobre o ex-leproso. Aí ele tinha que ficar 7 dias fora da cidade. Depois de passar esse tempo de purificação, ele voltava ao convívio da sua família e da sociedade. E diz a Bíblia que quando aqueles 10 leprosos vieram até Jesus, eles receberam aquela palavra, eles se viraram para irem até o sacerdote. Os 10 foram instantaneamente curados. Mas o que nos chama a atenção é que somente um voltou para agradecer a Jesus. E diz a Bíblia que Jesus perguntou para este: mas não foram 10 que foram curados? Por que só você voltou para agradecer? Então Jesus ali em Lucas capítulo 17, ele já nos mostra algo muito interessante, que o ser humano, ele não sabe lidar bem com a gratidão. Nós, infelizmente, nós não somos tão gratos quanto deveríamos ser. Vou te dar alguns exemplos. Às vezes nós temos uma casa, nós estamos confortavelmente naquela casa, e algumas vezes, de uma forma ingrata, nós pensamos: eu queria ter uma casa maior, eu queria ter uma casa melhor. É pecado? Não. Mas será que nós já agradecemos por aquela casa que nós temos? Às vezes nós temos um carro, e o carro nos leva em todos os lugares, e às vezes nós pensamos: o fulano de tal comprou um carro, aquele sim que é um carrão, eu queria ter um carro como o dele. Olha só, que forma ingrata. E nós muitas vezes deixamos de agradecer ao Senhor por aquele que nós temos, aquele que talvez não nos dê tanta conforto quanto o mais novo, mas ele tem suprido as nossas necessidades, ele nos leva aonde nós precisamos. Então o ser humano, ele, de uma certa forma, ele não sabe lidar bem com a gratidão. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui, o salmista nos lembra alguns motivos pelos quais nós precisamos ser gratos ao Senhor. Mas antes de eu falar sobre esses motivos, deixe-me só fazer menção aqui, porque eu falava na semana passada, algumas vezes nós podemos pensar o seguinte: mas eu não tenho nada para agradecer. Agradecer pelo quê? Só acontece tragédia comigo, só passo provas, só estou enfrentando tribulações, as portas se fecham, a enfermidade chegou, eu não tenho recurso financeiro para me manter direito, e nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem feito conosco. Mas a Bíblia nos ensina nitidamente, o apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que dar graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor também quando nós passarmos por alguma prova, alguma tribulação. A Bíblia ela é clara, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, que em tudo nós temos que dar graças. E quando eu falo em tudo, inclui o tempo de prova, o tempo de dificuldade. Eu falava semana passada sobre um personagem que tem muito a nos ensinar, Jó. Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1 até o capítulo 42, você só vê Jó passando por provas, passando por dificuldade, enfrentando tribulações. Lá no capítulo 1, diz a Bíblia que os seus filhos morreram em um só dia. 10 filhos morreram e vieram dar o aviso para Jó. E ao invés dele ficar triste, ao invés dele reclamar, dele murmurar, dele questionar, diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja
o nome do Senhor. Ou seja, ele exaltou ao Senhor, independente da circunstância, ele exaltou o nome do Senhor. Um outro personagem também que eu citei na semana passada, Davi. Diz a Bíblia que Davi estava com seu filho enfermo, fruto de um relacionamento com Batseba, e a criança estava enferma, e por dias ela ficou daquela forma, até que Davi reparou que os seus servos estavam meio estranhos. Aí ele perguntou: a criança morreu? E eles disseram: morreu. Aí qual foi a atitude de Davi? Ele não chorou, ele não questionou, ele não reclamou. Diz a Bíblia que ele entrou na sua casa, ele primeiro tomou um banho, ele se vestiu, se ungiu, e depois entrou na casa do Senhor e o adorou. Aleluia! Então ele demonstrou gratidão também no tempo de prova. Aqui no texto, o salmista Davi, ele fala o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Nós somos tendenciosos a nos esquecermos daquilo que Deus fez e tem feito por nós. Nós sempre esperamos que Ele faça mais. Ele vai fazer, se essa for a vontade dele. Mas nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos que Deus já fez demais por nós. Ele já fez muito, mas muita coisa para cada um de nós. É justamente por isso que Davi, ele salienta para a sua alma: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Sabe por que Davi estava lembrando a sua alma? Para não se esquecer dos benefícios que Deus tinha feito para ele. Porque às vezes nós ficamos um tempo bom sem receber algo que nós gostaríamos de receber. Às vezes nós oramos, às vezes nós buscamos, nós pagamos o preço, nós jejuamos, nos consagramos, e às vezes as respostas, as orações que nós fazemos não vêm com tanta rapidez como nós gostaríamos. Aí a tendência é reclamar, é murmurar, é questionar. Mas aí Davi fala para a sua alma, e nós precisamos falar também para a nossa alma: não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor fez por nós. Nós não vamos viver do que Deus fez no passado, mas nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos do que Ele fez por nós no passado. Aí você pode pensar: mas o que Deus fez por mim no passado? Olha só, no versículo 3, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Nosso passado é marcado pelo perdão que Deus liberou para nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos que os nossos pecados foram perdoados. Aleluia! E é por isso que nós precisamos render graças todos os dias ao Senhor. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos perdoou no passado, quando nós confessamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós nos batizamos, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Ele perdoou os nossos pecados. Mas olha que coisa maravilhosa, passou-se o tempo. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido. Eu tenho quase 30 anos. Nesses 30 anos eu cometi outros pecados, cometi outras falhas, cometi outras iniquidades. Mas olha que coisa maravilhosa, é por isso que eu preciso render graças ao Senhor todos os dias, porque Deus me perdoou lá quando eu confessei Jesus como meu Senhor, mas Ele continua me perdoando todos os dias. Isso chama-se misericórdia. É por isso que lá em livro de Lamentações capítulo 3 diz: porque nós não somos consumidos devido às misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, se você não tiver motivo nenhum para agradecer, talvez você esteja passando por muitas provas, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja sem dinheiro, talvez você esteja passando por prova no casamento, com seus filhos, com seu esposo, com seu marido, com sua esposa, enfim, no trabalho, não importa qual seja o problema, lembre-se, você foi perdoado.
Então nós temos motivos para agradecer o Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma, jamais nos esquecermos de que o Senhor, Ele nos perdoou, e não só nos perdoou no passado, como também nos perdoa no presente. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Por que superabundou? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Um primeiro motivo registrado aqui, primeiro motivo registrado aqui no Salmo 103, porque nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque você tem não só o perdão dos seus pecados registrados diante de Deus, mas também porque ao ter os seus pecados apagados, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é um dos eleitos. Nós passamos pelas eleições. Você não foi candidato, eu não fui candidato. Sabe por quê? Porque nós já fomos eleitos. Nós fomos eleitos, diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Agradeça a Deus. A Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, antes de haver a criação do mundo, o apóstolo Pedro diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido o seu plano de salvação. Nós nem pensávamos em nascer, mas Deus já havia planejado, projetado a nossa salvação. Por isso nós precisamos agradecer o Senhor, render graças ao Senhor. Aleluia! Mas além do perdão do pecado, por que nós precisamos também agradecer o Senhor? Diz aqui, versículo 3 ainda: é Ele quem cura todas as suas enfermidades. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Irmãos, nós não conseguimos contemplar o agir de Deus. Nós não conseguimos contemplar a manifestação de Deus, porque Ele é Espírito. E se Ele é Espírito, não tem como o olho natural enxergá-lo, contemplá-lo. E eu digo sem medo de errar, quantas e quantas vezes Deus já nos deu livramento. Livramento de quê? De muitas coisas, mas deixa eu citar em específico o que o texto fala: de enfermidades. Quantos livramentos nós já recebemos de doenças? Existe uma diferença entre doença e enfermidade. A doença atinge o corpo físico, a enfermidade alcança também o corpo físico, mas alcança sobretudo a alma. Sabia disso? Diz a Bíblia que havia uma mulher que ela estava há 12 anos. Aonde? Ela estava dentro da sinagoga, dentro da igreja. A sinagoga no Antigo Testamento representa a igreja, o templo, o santuário. Ela estava num dia de sábado, reunida ali no santuário, na sinagoga, e diz a Bíblia que Jesus estava ali. E Jesus viu aquela mulher encurvada. Ela estava encurvada, ela não conseguia olhar para cima, ela só olhava para baixo, era mais ou menos assim, E diz a Bíblia que Jesus, tomando-a, colocou no centro aí da sinagoga e repreendeu o espírito de enfermidade que estava sobre ela. Diz a Bíblia que havia um espírito de enfermidade, não era uma doença física, havia um espírito que estava ali fazendo com que aquela mulher ficasse encurvada. E diz a Bíblia que nós precisamos agradecer ao Senhor, porque é Ele que nos cura de todas as nossas enfermidades. Como eu falei, quantos livramentos talvez Deus tenha nos dado, em especial nesses dias de pandemia. Com quantas pessoas nós tivemos contato? Eu especificamente, eu tive contato com várias pessoas que tiveram Covid, pessoas que elas eram assintomáticas, nem elas sabiam que estavam contaminadas. Só depois que elas
detectaram através de exame e que falaram comigo e que pediram para poder fazer exame também. Mas olha só, eu fui livrado, fui protegido. Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês também tenham passado por esse mesmo processo. É Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. Quantas e quantas setas malignas são lançadas diariamente contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele coloca um escudo, sabe, uma redoma assim em nossa volta e nos protege, nos guarda, nos dá o livramento. E é por isso que nós precisamos render graças ao Senhor, porque é Ele quem cura todas as suas enfermidades, é Ele que nos dá o livramento. Mas além da cura das enfermidades, o versículo 4 fala assim, ó: é Ele quem da cova redime a tua vida. É Ele quem da cova redime a tua vida. A palavra redime, redimir, que vem de redenção, significa tomar o lugar, substituir. É Ele quem te substituiu na cova. Olha só, quem da cova redime a tua vida. Era para nós passarmos pelo processo de crucificação pelos nossos pecados, mas misericordiosamente, graciosamente, diz a Bíblia, que Deus nos amou de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quê? Para nos substituir. Jesus tomou o nosso lugar. A cova ali significa sepultura, que é mesmo que Sheol no original, que significa inferno. O nosso destino era o inferno, mas Ele nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar. A morte que estava já liberada para cada um dos humanos foi aniquilada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós precisamos render graças ao Senhor. Aleluia! E ainda no versículo 4 ele diz assim, ó: é Ele quem coroa você de graça e de misericórdia. Coroar significa colocar sobre a cabeça, ou então fazer uma proteção, porque a coroa também tem esse princípio de proteger pela autoridade. As pessoas que têm autoridade são protegidas. Vê aí um chefe de governo, um chefe de estado, ele nunca anda sozinho na rua, tem sempre os seus protetores, os seus agentes de segurança, viu? Então a Bíblia fala que é Ele que nos coroa. Agora, qual que é a coroa que Ele coloca sobre nós? Graça e misericórdia. Eu já falei sobre as duas. Graça significa favor sem merecimento. Nós não merecemos nada, absolutamente nada, mas ainda assim Ele nos abençoa. Nós não merecemos o lar que nós temos, não merecemos a família que temos, não merecemos, os bens que nós temos, nós não merecemos absolutamente nada, mas pela sua graça Ele nos coroa. Ele nos coroa também de misericórdia. Misericórdia significa amor incondicional, é você ser amado sem nenhuma condição. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. Não é porque nós vamos aqui na igreja, não é porque nós lemos Bíblia, não é porque nós oramos, não, Ele nos ama porque Ele é amor. 1 João capítulo 4, você vai encontrar 3 vezes registrado: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então a graça dele, o favor sem merecimento, é envolvido pela sua misericórdia, que é um amor incondicional e que se manifesta todas as manhãs sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos render graças ao Senhor, o nosso Deus. Ainda diz aqui no versículo 5: é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. É Ele que enche de bens a tua vida. Por mais pobres que nós sejamos, nós temos algum bem. Eu creio que alguns aqui têm uma casa própria, alguns aqui têm um carro, alguns aqui têm um sofá, tem uma geladeira, tem um guarda-roupa, tem uma roupa, tem um sapato.
tudo isso, irmãos, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. É Deus enchendo de bens as nossas vidas. Aqui, deixa eu falar mais um ponto sobre a maneira como nós demonstramos uma certa ingratidão para com Deus. Às vezes nós temos, deixa eu dar um exemplo aqui de algo bem básico. Às vezes tem um guarda-roupa, e você olha dentro do seu guarda-roupa, está cheio de roupa. Aí chega um dia de festa, um casamento, um aniversário, até mesmo para vir para o culto. Aí você abre a porta do guarda-roupa, olha aquele tanto de roupa e diz: com qual roupa que eu vou sair? Eu não tenho roupa nenhuma para ir na festa, não tenho roupa para ir na igreja. Olha que forma de ingratidão. Está cheio. Deus nos enche de bens, Ele nos abençoa, Ele supra as nossas necessidades. Às vezes Ele nos concede adquirir coisas que nós nem precisamos, mas nós adquirimos, e ainda assim nós nos tornamos ingratos, não reconhecemos o seu cuidado, o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então nós precisamos render graças ao Senhor, porque é Ele que enche de bens a nossa vida. Aleluia. Aqui no versículo 6 diz que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, e Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é, no versículo 8, compassivo, bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Deixa eu frisar aqui somente esses dois pontos do versículo 8. O Senhor é compassivo, ou seja, o Senhor, Ele é longânimo. Longânimo e compassivo significa paciente. O Senhor é paciente para conosco. Vocês já perceberam como que nós somos impacientes, principalmente uns com os outros? Você já percebeu como que geralmente os maridos são impacientes com as esposas? As esposas são impacientes com os maridos? Os filhos são impacientes com os pais são impacientes com os filhos? Nós somos impacientes por natureza, mas a Bíblia fala que Deus, o nosso Pai, é paciente, Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. Agora, por que Ele faz tudo isso? Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, diz o texto. Ele sabe que no pó nós somos gerados, e ao pó nós tornaremos. E é por isso que nós precisamos render graças ao Senhor, porque se nós fôssemos tratados por Deus como nós tratamos o próximo, nós já seríamos exterminados, nós já teríamos há muito tempo deixado a terra dos viventes. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele tem sido longânimo, compassivo, misericordioso para conosco, e é por isso que nós precisamos render graças ao Senhor. É por isso que nós precisamos todos os dias nos esquecermos não só desses pontos que eu abordei aqui, mas de todos os demais, que são inúmeros, são infinitos. O próprio salmista fala assim, quisera eu, olha quantas bênçãos o Senhor tem liberado sobre a minha vida, quisera eu me lembrar ou ter memória para enumerá-los. Irmãos, nós não temos capacidade para enumerar a bondade de Deus para conosco todos os dias. Faz um registro aí, compra um caderno e anota o que Deus tem operado na sua vida todos os dias. Você vai ver, primeiro, quando você acordar amanhã cedo, você escreve lá: Deus me abençoou com a vida. Primeiro. Aí você vai tomar um banho, quando você entrar no chuveiro, aí você vai dizer: Deus me abençoou para ter condições de pagar a conta de água e conta de luz. É uma bênção. Aí você vai para a cozinha, chega na cozinha, vai tomar o café, aí você escreve lá: eu agradeço porque Deus deu condições para comprar o alimento do meu café. Aí você vai para o trabalho, aí quando você, antes de ir para o trabalho, você vai pegar o carro, ou vai pegar a moto, ou bicicleta, ou ônibus, aí você lembra: Deus me deu condições ou para pagar o Uber, ou para poder colocar gasolina, para comprar o carro, para comprar a bicicleta, comprar a moto. Anota lá. Aí quando você chegar no trabalho, você lembra: Deus me deu a graça de ter um trabalho,
uma fonte de sustento, para eu poder comprar alimento para minha casa, para minha família. Aí você anota lá. Aí quando você voltar para casa, aí você voltando para casa, quando você chegar em casa, aí você vai ver a sua casa, você vai ver a sua família, você vai ver a alegria que Deus tem concedido para você. Está vendo quantos motivos nós temos em um único dia para agradecer ao Senhor? É por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Como eu falei semana passada, vamos ser mais gratos, irmãos. Não vamos fazer como aqueles 9 leprosos, não. Eles não voltaram para agradecer. Somente um se lembrou de voltar para agradecer pelo milagre. Vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, por tudo que Ele tem nos concedido, pela nossa casa, família, o trabalho, o sustento, por tudo e sobretudo por Jesus Cristo. Agradeça por Jesus Cristo, porque foi Ele, por meio dele, que Deus manifestou o seu poder, nos resgatou, nos libertou e nos salvou. Aleluia! Glória a Jesus.